Fala galera, professor Vaguinho passando aí na sua tela para mais uma aula de língua portuguesa. E nessa aula o tema é bastante interessante porque trata do cotidiano nosso, aquilo que nós já utilizamos no dia a dia, que é elementos da comunicação. Então bora para a aula. Seguinte galera, elementos da comunicação, como eu já mencionei, é algo que está no nosso cotidiano. E é algo que, assim, que a gente utiliza desde o nosso nascimento, passando pela vida adulta, a gente utiliza a todo instante, todo momento nós estamos utilizando essa questão dos elementos da comunicação. É claro que a gente utiliza isso sem perceber, a gente utiliza isso de uma maneira automática, né? Mas, de qualquer forma, o que eu vou tratar aqui é de algo que você já sabe na prática. O que eu vou fazer é trazer a teoria para a gente encaixar as duas coisas, teoria e prática, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender antes de tratar os elementos da comunicação propriamente dito, são dois conceitos. O primeiro conceito você vai ver aí no slide, que é o conceito de comunicação. Aí vamos ler. É a interação entre dois ou mais seres na qual há troca de informações. Quando uma interação é estabelecida, é evocada uma série de elementos sem os quais não pode haver real comunicação. Então, vamos traduzir isso aí. A comunicação é essa interação de dois seres. A primeira coisa que você precisa entender é essa questão de dois seres. Professor, não seria de duas ou mais pessoas? Não necessariamente. É óbvio que haverá pessoas envolvidas, mas nem sempre eu estou falando aí de pessoa propriamente dita. Pode ser de vários outros aspectos que nós veremos nos próximos elementos. Então, primeira coisa aí, não estou falando necessariamente de pessoas, embora haja pessoas nesse processo. O segundo conceito, antes de entrar nos elementos propriamente ditos, é o conceito de signo linguístico. Dá uma olhada aí no slide. Signo linguístico é um elemento de representação que apresenta dois aspectos, o significante e o significado. Professor, traduz aí para mim que eu não entendi. Beleza, ó, nós temos signo linguístico. Esse signo linguístico é a junção do significante com o significado. Quando nós unimos esses dois, aí eu tenho um signo linguístico. Entendeu? Não? Então vamos para o exemplo, que aí a gente vai limitar isso para ficar ainda mais fácil a compreensão. Dá uma olhada aí no slide. Veja bem, eu tenho um signo linguístico ali. Eu coloquei a palavra balde, de um lado está o significante, do outro está o significado. E aí acontece assim, quando eu falo a palavra balde, acontece um processo na sua mente automático, um processo que você não percebe que acontece, mas ele está lá. Quando eu falo a palavra balde, vem na sua cabeça, de maneira automática, a palavra mesmo, as letras B, A, L, D e E. Forma aí na sua cabeça a palavra em si. Essa palavra em si nós chamamos de significante. Essa palavra em si é chamado de significante. Só que eu dei o exemplo da palavra balde, mas eu poderia utilizar qualquer outra palavra. Por exemplo, vou falar uma palavra aí que todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, gostamos. Praia. Então, automaticamente vem na sua cabeça aí as letras que formam a palavra praia. Piscina. Forma aí na sua cabeça as letras que formam a palavra piscina. Se eu falar aí pizza, vou restringir isso mais. Pizza de frango com catupiry. Então, automaticamente vai vir essa palavra aí, esse conjunto de palavras, no caso da pizza com catupiry. Pizza de frango com catupiry. Então, esse é o significante.
Então vamos ver lá no slide a questão do balde. O significante formou a palavra. E aí tem o significado. Quando eu falo a palavra balde, além de vir a palavra em si na sua mente, também vem aquilo que essa palavra significa, que é o objeto aí. Nesse caso, eu coloquei um objeto, um balde aí de plástico, mas pode ser que na sua cabeça venha um balde aí de metal, não tem problema nenhum. E vem todo o significado, carrega todo o significado junto com ele. O balde é um objeto que serve para a gente armazenar água, ou no caso das construções, serve para a gente transportar brita, areia e por aí vai. É um objeto onde algumas donas de casa colocam aí as roupas de molho, certo? Então, essa palavra carrega em si o seu significante, que é a palavra em si, e carrega também o significado, que é o objeto que é formado na sua cabeça, com todo o conceito daquilo que ele serve, daquilo que esse objeto é utilizado, todo o conceito em si. E aí eu junto essa palavra, o significante, e esse objeto, essa imagem que veio na sua cabeça, o significado, juntando os dois, forma o signo linguístico. Bem tranquilo, bem fácil. Como eu disse, isso aí não vai servir somente para a palavra balde, mas vai servir para qualquer outra palavra. Então, praia, como eu citei no exemplo, vai vir aí uma praia que você gosta, vai vir a imagem de uma praia que você gosta, seja ela uma praia um pouco maior, uma praia um pouco menor, por aí vai. Se eu falar pizza, vai vir uma pizza com aquele sabor que você gosta. Eu dei o exemplo do frango catupiry, mas se eu dissesse só pizza, talvez você pensasse aí numa pizza portuguesa, numa pizza de calabresa e por aí vai. Isso vai servir para qualquer outra palavra. Carro, lona, rede, música, qualquer palavra que você utilizar, que você escutar, que você falar, esse processo mental vai acontecer de forma automática. Beleza? Então aí eu falei do conceito de comunicação e falei do conceito de signo linguístico. Tendo entendido esses dois conceitos, agora sim a gente pode falar de elementos da comunicação. E aí são 6 elementos que compõem uma comunicação. O primeiro elemento que compõe a comunicação é o emissor. E aí, antes de falar do emissor, vamos entender o seguinte. Quando eu falar dos elementos, eu vou dar 3 exemplos. Um exemplo que está ali no slide, que eu vou explicar. Um exemplo que está acontecendo agora, nesse exato momento, está acontecendo, no exato momento que você está assistindo essa aula, o exemplo que eu vou dar está acontecendo, e eu vou dar um exemplo aleatório, para ficar bem fácil da gente compreender. Então vamos lá, vamos para o slide para a gente ver o que é emissor. Emissor, que também é chamado de locutor ou falante, é aquele que emite a mensagem para um ou mais receptores. Por exemplo, uma pessoa, um grupo de indivíduos, uma empresa, dentre outros. Então, olha só, quando eu falo de emissor, eu não estou falando, e aí eu volto no início da aula, eu não estou falando exatamente de uma pessoa. É claro que uma pessoa pode emitir uma mensagem, óbvio que pode, certo? Não tem problema nenhum nisso. Mas pode ser que não seja uma pessoa só que está emitindo essa mensagem. Então, o primeiro exemplo que a gente vai dar, vamos lá para o slide, é esse aqui. Ó. Tem 2 crianças, uma que está aí com uma camisa amarela, outra que está com a camisa verde. Quem é que está falando aí? O garoto de camisa amarela. Então, ele é o emissor dessa mensagem que está sendo veiculada ali. Ele está utilizando ali um brinquedo, que é um telefone de lata, ou a gente ainda costumava brincar quando éramos crianças, de um telefone de plástico, com um objeto um copo de plástico, mas nesse caso ele está com o que parece ser um brinquedo feito de lata. Ele está falando, porque ele está com o objeto na boca ali, então tudo indica que é ele que está falando, então ele é o emissor, certo? Então ele é o emissor ali da mensagem. Então beleza, eu já dei o exemplo daquilo que está no slide.
Você conseguiu visualizar quem é que está falando. Esse que está falando, que também é chamado de locutor, nós aí costumamos dizer que é o emissor. Vamos dar um exemplo agora aqui que está acontecendo. Quem é a pessoa que está falando aqui nessa aula? Sou eu, professor Vaguinho. Ou seja, nesse momento aqui, eu sou o emissor. Nesse momento aqui, eu sou o locutor. Então a gente vai dar esse exemplo ao longo de todos os elementos para a gente poder entender. Então grava aí, hein? Dessa aula, quem é o emissor? Sou eu, o professor Vaguinho. Vamos dar agora um exemplo aleatório. Vamos imaginar o seguinte, que o RH de uma prefeitura qualquer, de uma cidade qualquer, o RH emite um comunicado no site da prefeitura falando assim, convocamos todos os funcionários públicos a comparecer no RH para pegar a declaração de imposto de renda. Um exemplo aleatório. Então, quem é o emissor aí? O emissor é o setor de RH da prefeitura. Então, eu não estou falando de uma pessoa só. Eu estou falando ali de um departamento. Então, eu não posso dizer que o emissor, nesse caso, é uma pessoa. Nesse caso, o emissor é o departamento de RH. É aquilo que eu disse. Pode ser uma pessoa, um indivíduo sozinho? Pode. Pode ser um grupo de pessoas? Pode. Pode ser um órgão? Pode. Pode ser um departamento? Pode. Pode ser uma empresa? Pode. Por exemplo, quando você está na rua e fica passando uns carros de som e fala, no supermercado tal, temos uma promoção. Então, quem é o emissor ali? É o supermercado, é uma empresa. Então, quando eu falar emissor, não pense em uma pessoa. Pense naquele que está emitindo a mensagem, que pode ser uma pessoa, mas também pode não ser. Beleza? Então, entendendo o que é emissor, a gente passa para aquele que recebe a mensagem, que é o receptor. Dá uma olhada aí no slide. Receptor, também denominado de interlocutor ou ouvinte, o receptor é quem recebe a mensagem emitida pelo emissor. O receptor pode ser uma pessoa, um grupo de pessoas, uma empresa, etc. Então, veja bem, assim como o emissor, pode ser que seja uma pessoa só, ou pode ser que seja um grupo de pessoas, empresa, enfim. Agora, existe um nomezinho ali que muita gente se dá mal nas provas de Enem, de concurso, porque não entende o significado da palavra. E aí eu volto no signo linguístico, mais especificamente no significado. Quando você vê assim numa prova, o que o interlocutor fez depois da cena tal? Aí você pergunta, pô, mas o que é interlocutor? Aí você sabe, agora você sabe o que significa interlocutor. Então, esses nomes, esses conceitozinhos que parecem provas, são bastante importantes a gente entender o significado para a gente poder fazer uma compreensão de texto, uma interpretação de texto legal. Então agora você já sabe o que é interlocutor. Vamos olhar ali no slide, no nosso exemplo da imagem. Nesse caso aí, quem está recebendo a mensagem é o garoto de camisa verde ali. Então ele é o receptor. O de camisa amarela é o emissor, ele que está falando, e o de camisa verde é o receptor. Certo? Então, voltando para o nosso exemplo aqui real, o nosso exemplo que está acontecendo aqui agora. Se eu sou o emissor, quem são os meus receptores? Claro, os meus receptores são vocês, os alunos que estão assistindo essa aula. Então veja bem que eu não estou fazendo uma aula para um aluno específico. Eu estou fazendo uma aula para um grupo de pessoas, um grupo de alunos, cada qual está assistindo aí na sua casa. Então veja bem, nesse caso não é uma pessoa que é o receptor, mas um grupo. Um grupo. Isso acontece também, pulando para um outro exemplo, se a gente pegar o exemplo da prefeitura, que eu dei quando eu falei sobre o emissor. Quem são os receptores? São todos os funcionários públicos.
eu não estou falando para qualquer indivíduo, ou melhor, a prefeitura, né, não está falando para qualquer indivíduo. Ela está falando para um grupo de pessoas específicos. Ela não está falando para os autônomos, está falando para quem é funcionário público. Ela não está falando para os funcionários de uma empresa privada, está falando para os funcionários públicos. Então isso aí é interessante da gente saber. Assim como o emissor, quando você escuta a palavra receptor, não pense numa pessoa só, mas pense naquele ou naqueles que estão recebendo a mensagem. Beleza? Sabendo o que é emissor e receptor, a gente parte para mensagem. Vamos lá, dar uma olhada na mensagem. É o objeto utilizado na comunicação, de forma que representa o conteúdo, o conjunto de informações transmitidas pelo emissor. Então, o conteúdo aí da mensagem, aquilo que o emissor está falando, aquilo ali é a mensagem em si, que vai diferenciar do contexto que a gente vai ver mais para frente. Então, a mensagem em si, o que a pessoa está falando, o que o grupo de pessoas está emitindo, o que a empresa está emitindo, ali é a mensagem. Vamos dar uma olhada no nosso exemplo aqui do slide. O que será que o garoto de camisa amarela, o emissor, está falando para o receptor? Eu poderia estar falando qualquer coisa aí e eu coloquei o seguinte: você consegue me escutar? Câmbio. Então veja, essa é a mensagem. Você consegue me escutar? É a mensagem que o emissor está passando ali. E ele fala uma palavrinha no final, câmbio, que significa assim, ó, acabou minha fala. E aí vai trocar a fala. Agora se continuasse ali, quem iria falar era o garoto de camisa verde. Então ele se tornaria o receptor, o emissor. O garoto de camisa amarela se tornaria o receptor. Então trocaria, as funções ali iriam ser trocadas. Então poderia ser qualquer mensagem ali, mas eu escolhi essa, certo? Num exemplo aqui, real, qual é a mensagem que eu, emissor, estou falando para vocês, receptores? Aí você poderia falar assim, a mensagem é o conteúdo de língua portuguesa. Ou de forma ainda mais restrita, a mensagem é elementos da comunicação. Então essa é a mensagem que eu estou falando. No exemplo da prefeitura, qual é a mensagem que a prefeitura estava passando para que o RH da prefeitura estava passando para os funcionários públicos? Que eles deveriam ir até o setor de RH para poder pegar ali a declaração de imposto de renda. Essa era a mensagem. Do carro de som, do supermercado que passa ali, falando das promoções, a mensagem é justamente essa. Está emitindo a mensagem de que naquela determinada empresa existem promoções. Então corra lá para você aproveitar essas promoções. Essa é a mensagem. Ok? Tranquilo? Então nós falamos aí, receptor, na ordem, né? Emissor, receptor, mensagem. Agora muita calma, porque nós vamos falar os próximos dois. A galera confunde, e para ser sincero, eu nem sei o porquê que muita gente confunde, porque é muito diferente, não tem tanta semelhança, mas muita gente confunde, então calma. Dá uma respirada aí e bora para o slide para a gente ver. Seguinte, código. Vou ler bem pausadamente, me acompanha aí. Representa o conjunto de signos que serão utilizados na mensagem. Tais signos podem ser imagens, palavras escritas, palavras faladas, gestos, etc. Então dá uma respirada aí, calma. O que é o código? O código é aquilo que o emissor utiliza para você ou para o receptor entender a mensagem. Por exemplo, se eu chegasse aqui e começasse a falar, sei lá, mandarim, você ia me entender? Provavelmente não, a não ser que você saiba aí mandarim. Então, o que eu estou utilizando aqui para você entender a mensagem? Eu estou utilizando da língua portuguesa. Esse é o meu código. Vamos dar uma olhada no slide para ver
quem é ali, qual é o código ali dessa mensagem que está sendo veiculada aí. Nesse caso, também é a língua portuguesa. Porque se a gente voltasse o slide um pouquinho e visse como que ele falou, a gente vai ver que ele utilizou da língua portuguesa. Você consegue me escutar? Câmbio. Então ali utilizou a língua portuguesa. O código da imagem é o mesmo código que eu estou usando. Você vai ver aí no canto da sua tela que está sendo veiculada essa mensagem em Libras. Qual é o código que está sendo passado ali no cantinho da sua tela? Libras, certo? Então, o código é aquilo que o emissor utiliza para você entender a mensagem. A maioria dos códigos aí que a gente vai ver, se eu for falar da prefeitura, seria língua portuguesa. Mas vamos imaginar que o departamento de RH, eu estou falando de um departamento de RH da prefeitura de uma cidade americana. Eles não iam veicular ali uma mensagem em português, óbvio, eles iam veicular uma mensagem em inglês. Nesse caso, qual é o código que a prefeitura está utilizando? A língua inglesa. Então, esse é o código. E aí a galera confunde muito com canal, que nós vamos ver agora. Canal de comunicação corresponde ao local, ao meio, onde a mensagem será transmitida. Por exemplo, jornal, livro, revista, televisão, telefone, dentre outros. Veja que existe uma diferença grande. Existe uma diferença grande. Enquanto o código é aquilo que o emissor utiliza para o receptor compreender a mensagem, entender a mensagem, o canal é aquilo que o emissor utiliza para a mensagem chegar até o receptor. Então vamos dar uma olhada ali no canal de comunicação. Dá uma olhada aí no slide, qual que é? O canal aqui, ó, é o próprio brinquedo. Esse é o canal de comunicação. O garoto ali está utilizando esse brinquedo, que é o telefone de lata, para que o receptor receba a mensagem. Esse é o canal aí da imagem que nós estamos utilizando como exemplo. E nesse exemplo que eu estou dando real, nosso aqui, o que está sendo utilizado, qual é o meio que está sendo utilizado para que a mensagem que eu, emissor, estou transmitindo chegue até você? Pode ser que você esteja vendo aí na sua televisão. Então, o canal de comunicação, nesse caso, é a sua TV. Pode ser que você esteja utilizando um notebook ou um computador, você esteja assistindo pelo YouTube. Então, esses aí são os canais de comunicação. Pode ser que você esteja vendo aí do seu smartphone. Então, esse aí é o seu canal de comunicação. Veja que o canal vai mudar, dependendo aí da onde que o receptor está, do que o emissor está utilizando. No caso da prefeitura, que nós estamos dando como exemplo, vamos imaginar que a prefeitura utilize o site para poder emitir a nota de que o RH está convocando os funcionários públicos para ir até o setor. Então, o canal de comunicação aí vai ser o site. Mas vamos imaginar ainda que, além desse site, a prefeitura coloque em várias portas de estabelecimentos públicos um cartaz, uma folha, falando a mesma mensagem. Então, qual que é o canal de comunicação? É aquela folha ali, aquele cartaz ali, que é o canal, que é o meio que o RH está utilizando para a mensagem chegar até o funcionário público. Veja que o canal vai modificar de acordo aí com o que o emissor está utilizando. E veja que é uma coisa muito diferente do código. O código é aquilo que o emissor utiliza para o receptor entender. O canal é o meio que a mensagem passa até chegar ao receptor. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida ficou aí? Acho que não, né? Ficou tranquilinho aí. Então, essa é a diferença. E, por último, nós vemos aí o contexto. Vamos lá ver o que é contexto. Também chamado de referente, trata-se da situação comunicativa em que estão inseridos o emissor e o receptor. Professor, traduz isso aí, que não ficou claro. Então, vamos traduzir de uma linguagem mais clara. Contexto é tudo aquilo que envolve a mensagem.
Ainda não ficou claro? Vamos dar uma olhada aqui no nosso exemplo. Nesse exemplo aí, qual que é o contexto? O que está em volta da mensagem? São duas crianças brincando. Então, qual que é o contexto da mensagem vinculada? É a brincadeira ali das duas crianças. No nosso caso aqui, qual que é o contexto nosso? Veja, o contexto nosso aqui é um contexto bastante peculiar. É um contexto no qual eu estou transmitindo uma aula que você está em casa, uma aula não presencial, certo? Com todo o conteúdo de língua portuguesa. Então, o contexto nosso aqui, nós poderíamos dizer que é uma aula online, se você está assistindo aí pelo YouTube, ou uma aula televisiva, certo? Esse é o contexto, você está querendo aprender e eu estou transmitindo uma aula não presencial. Esse é o nosso contexto. Se a gente for pegar a prefeitura, se a gente for pegar lá o departamento de RH, qual que é o contexto? O contexto é que a prefeitura está preocupado, o RH está preocupado que poucos funcionários foram lá pegar a declaração de imposto de renda. E o prazo para a declaração de imposto de renda está acabando. Se a gente for pegar o carro de som, qual que é o contexto ali? O contexto é que a empresa está tentando te convencer de que vale a pena ir na própria empresa para poder você consumir o produto que ela está vendendo. Eu costumo dizer que o contexto é o mais importante elemento da comunicação. Porque se você não considerar o contexto, pode ser que toda a mensagem que foi transmitida seja interpretada de maneira incorreta. Aliás, isso é interessante a gente mencionar que nas atividades, nos concursos, no Enem, muitas vezes a gente erra porque a gente não considera o contexto que aquele texto, que aquela imagem foi inserida. Isso é extremamente importante. E para elucidar bem que o contexto é bastante importante, vamos dar uma olhada nesse quadrinho aí, nessa tirinha. Vamos lá. Ó, tem dois pinguins na água. Um fala, que foi? O outro que está no iceberg fala, nada. O outro não entende muito bem, ele fala, nada. E aí ele grita, nada. E aí vem a baleia e engole o pinguim que está na água e o pinguim que está no iceberg fala, burro. Ou seja, o pinguim que estava na água não entendeu o contexto que estava sendo falado ali pelo emissor. Então, porque ele não entendeu o contexto, ele foi engolido ali pela baleia. Então, o contexto é bastante importante. O emissor, nesse caso, estava falando nada do verbo nadar. E o outro pinguim achou que fosse nada demais, não estou falando nada. Então ele não entendeu o contexto. Ao não entender o contexto, ele é engolido pela baleia. Por isso que o contexto é bastante importante. A falta de contextualização das coisas faz com que a gente interprete errado um texto, interprete errado uma mensagem, enfim. Então o contexto é aí bastante importante no meio comunicativo. Beleza? E existe um outro aspecto que compõe aí a comunicação que, na verdade, não é um elemento propriamente dito, mas é o ruído na comunicação. Vamos dar uma olhada aí. Ruído na comunicação. Ele ocorre quando a mensagem não é decodificada de forma correta pelo interlocutor. Por exemplo, o código utilizado pelo locutor é desconhecido pelo interlocutor. Barulho do local, voz baixa, dentre outros. Então vamos imaginar assim, que nesse momento aqui você esteja utilizando a TV para poder assistir a minha aula. De repente passa um avião e aí corta a transmissão. Isso aí é um ruído na comunicação. A mensagem não conseguiu chegar ali até onde você estava. Você tá na internet aí, de repente cai sua internet e o vídeo para. Então isso aí também é um ruído na comunicação. Ruído não é barulho propriamente dito quando a gente está falando de comunicação. Pode ser. Pode ser que de repente, nesse momento aqui, você está na sua casa e aí, sei lá, passa um carro. Minha voz ficou baixinha. Você passou um carro aí
viu que eu cortei aqui, obviamente eu cortei a minha voz aqui de propósito, né? Eu parei de falar, só mexi os lábios. Para você entender que se passar alguma coisa aí, fizer algum barulho mesmo, isso é o ruído na comunicação, beleza? Então ali no nosso exemplo, se a gente for pegar aí, o ruído ali, ó, tá vendo o xizinho na corda? Alguma coisa foi interrompida ali. Nesse caso, o ruído da comunicação seria isso. A corda que estava cortada, que foi cortada, e aí o emissor não conseguiu transmitir a mensagem de maneira global, de maneira inteira aí. Beleza? E aí, quando acontece esse ruído, a gente pode dizer que houve um impedimento na mensagem. Então, não houve mensagem. Se você não consegue compreender, é porque não houve mensagem. Vamos dar um outro exemplo aí de ruído de comunicação. Vamos imaginar assim, um cara foi chamado para dar uma palestra e ele é brasileiro, só que o público dele é um público argentino. E aí as línguas são diferentes. Ele não aceita esse chamado aí, essa palestra, não aceita aí fazer essa palestra. Porque ele sabe que no momento em que ele começar a falar em língua portuguesa, o público dele não vai entender. Vai haver aí um ruído na comunicação. Beleza? Tranquilo? Certo? Isso é elementos da comunicação. Bem fácil, bem tranquilo, bem mole. Então, nessa aula de hoje, a gente falou de elementos da comunicação, que é uma matéria bastante tranquila da língua portuguesa, certo? Bem fácil, bem tranquilinho, bem molezinho, é algo que não tem tanta dificuldade. Então a gente encerra por aqui e eu quero desejar a você bons estudos e um abraço, até mais. Valeu!